era sargento. Ele já era repórter. Ele era goleiro. No dia em que uma cidade parou para ver um rei, que passou por aqui há mais de 50 anos, mas é como se nunca tivesse ido embora. Antes de voltar a esse dia, a gente precisa entender uma conexão entre uma cidade e um país, bem distantes no mapa, Guadalajara e Brasil. Porque essa terra que não fala português nos diz tanto ao coração. Porque aqui a gente tem uma sensação de familiaridade. Como a 8.000 quilômetros do nosso país, a gente parece estar em casa. Talvez seja porque aqui tenha Brasil em tudo que é canto. Tenha Brasil em tudo que é gente. Camisa de Chapecoense de Brasil. Chapecoense de Brasil. Gosto muito do futebol brasileiro. Que bueno. Gracias, un gusto. André. Edson Jairzinho. Edson. Edson Jairzinho. Edson Jairzinho. Jairzinho. Sério? Sí, sério. Edson Jairzinho. Tem como provar? Sí, claro. Edson Jairzinho Velasco Gonzalez. Assim me pôs meu papai. Assim que meu pai colocou. A culpa pelo Edson Jairzinho é do José Luiz, o pai. Nasceu em 1970. Em 1970, abraçamos a seleção brasileira. E quando me perguntaram como seria o nome do filho no futuro, eu disse Edson Jairzinho, em homenagem a Pelé e ao artilheiro do Mundial. Edson Jairzinho tem outros charás. Edson, sim, conosco. Edson eu conheço 3, Gerson eu conheço 1, Félix tem vários. E tem meu filho, ele também se chama Jairzinho, para homenagear o Brasil. E tem muito mais espalhados por aqui. Cartório do Registro Civil de Guadalajara. Checamos nossos livros, nossas estatísticas e antes do Mundial. Checamos nossos livros e antes do Mundial só havia 3 pessoas com o nome Edson. Depois do Mundial, ao final de 1970 e início de 71, foram registrados em todo o estado de Jalisco 3.261 crianças com o nome Edson. Guadalajara é a 3ª maior cidade do México, mas ainda mantém um pé no passado. Como meio século atrás, quando o país foi escolhido sede da Copa do Mundo de 1970, a 9ª edição do torneio, 16 países disputariam a taça Jules Rimet. O sorteio colocou o então bicampeão do mundo, o Brasil, em Guadalajara. E foi paixão à primeira vista. Hubo uma grande rivalidade, generou uma grande rivalidade. Havia uma grande rivalidade entre a capital, a cidade do México, e Guadalajara. Os jogadores do clube de lá eram chamados para a seleção mexicana, o povo daqui se ofendia. Então, desde que soube que o Brasil viria para cá, o povo ficou a favor do Brasil. Jaime Garcia era um jovem repórter. Todos os dias que estiveram em Guanajuato, eu fui. Cobri todos os treinos do Brasil. Eu estive com a seleção brasileira desde o dia em que chegaram aqui até a final da Copa. A seleção brasileira desde o dia que chegaram até a final. Era feriado, 1º de maio, dia do trabalho. O Brasil saiu festejado do Galeão no Rio de Janeiro. E foi a primeira seleção a desembarcar no México, um mês antes do Mundial, que só começaria no dia 31. Foi direto para Guadalajara. Que é um clube privado, o Providência não estava. A seleção ficou num clube privado, o Providência, que não era aberto ao público, mas quem conseguia acesso, Pelé se aproximava para foto, autógrafo. Se tomavam fotos com ele, platicavam com ele, pediam autógrafos. Uma assinatura do rei foi parar no teto do salão, virou arte. Uma foto virou troféu para Pedro. Ele tinha apenas 3 anos.
E aparte vestido de Brasil, digo, era o único niño. Eu estava vestido de Brasil. Como eu era a única criança, o Pelé foi muito receptivo, me pegou e isso me fez feliz. Tava no braço da maior figura mundial, o Rei Pelé. Assim é, o Rei Pelé. Eram os treinos iniciais antes do primeiro compromisso, um amistoso, quando a cidade inteira poderia, enfim, ver Pelé. Naquele 6 de maio, Guadalajara amanheceu diferente. Antecipou compromissos, encerrou mais cedo ou nem abriu. A presença do rei e da seleção mexeu com a cidade de tal forma que alterou o cotidiano, os horários, até a jornada de trabalho. Nessa esquina, no centro de Guadalajara, um cartaz na parede materializou essa mudança completa de rotina e virou mais um símbolo da grandeza do gênio da bola. A foto exibida num jornal mexicano rodou o mundo. Tornou-se um ícone da força de Pelé. É reproduzida há mais de meio século. Foi parar no Museu do Rei e na Casa dos Santos, a Vila Belmiro. Este homem conhece a história por trás do cartaz. Hoy no trabajamos porque vamos a ver a Pelé. Dom Jesus Martín. Foi uma ideia de Dom Jesus Martín Renteria, o Palio, que era um comediante político aqui no México. Ele dirigiu o Teatro Anda. Fred Marcos era um dos atores. Estava lleno praticamente diário. O teatro vivia cheio praticamente todo dia, mas nesse dia ficou fechado. O cartaz foi uma estratégia, fazer publicidade para o teatro usando o nome do maior da história. Edson Arantes do Nascimento. Pelé! Mas Fred trabalhou. O ator também era sargento na vida real e recebeu uma importante missão. Me deram a responsabilidade de fazer a segurança do Brasil. As pessoas queriam estar perto dele, queriam tocar nele, sentir esse fenômeno do futebol mundial. Fenômeno do futebol mundial. Uma chance única de ver de perto uma realeza. Ganhar 3 Copas do Mundo, fazer 1.283 gols. 12 desses tantos gols foram em Copas do Mundo, 4 no Mundial do México. Só que antes da jornada do Tri, a vítima de Pelé foi esta pessoa aqui ao meu lado. Gilberto Coco Rodríguez, 80 anos e 6 meses. Ex-goleiro? Sim, algo. Tive sucesso porque foram quase 20 anos jogando. Ídolo do Chivas Guadalajara, um dos maiores clubes do México. E um imenso orgulho. Quem é esse outro? Esse aí quase ninguém conhece. No dia em que Guadalajara parou, Coco e os companheiros mal conseguiram descansar. Foi uma euforia saber que íamos enfrentar o Brasil. Desde que o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, eu virei torcedor do Brasil. Coco era o goleiro titular do combinado que uniu os maiores rivais da cidade, o Chivas e o Atlas. Para a seleção do Brasil, o início de uma relação inseparável com um estádio. Seguinte, se a relação entre Brasil e Copas do Mundo tivesse uma casa, ela seria aqui. O Jalisco, em Guadalajara, no México. Foram 10 jogos em 2 edições, 1970 e 1986. O estádio onde a seleção recordista em títulos mais jogou em mundiais. O primeiro amistoso era um prenúncio do que viria na Copa. Passes precisos, entrosamento, jogo bonito. Gols. Vitória 3-0. Pelé fez o segundo.
Goleiro não quer levar gol, não. Não. Mas o goleiro que leva gol de Pelé... É famoso. A seleção ainda fez mais um jogo contra outro combinado, na cidade de León, em que Coco era o goleiro. Vitória do Brasil 5-2 com 2 de Pelé. E aí entra um dado histórico. Esses 3 gols de Pelé nos amistosos antes da Copa, os gols sofridos por Coco, foram os últimos dos 18 gols não oficiais do Rei. A FIFA não contabiliza, é como se não tivessem existido. Mas vai dizer para quem viu tudo isso tão de pertinho. E é uma honra levar gol de Pelé? Sim. Por quê? Porque é o melhor jogador do mundo. Aquele dia 6 de maio era apenas o começo. Na Copa, a escola, o trabalho, o teatro, Guadalajara inteira parariam outras 5 vezes. O Brasil jogou 5 partidas aqui, ganhou as 5. Depois de cada partida, as pessoas saíam pelas ruas tocando buzina. Em Guadalajara, Pelé deu 4 assistências, marcou 3 gols. E ainda produziu outros lances eternos. Sabe o gol que Pelé não fez? Sabe a defesa do século? Sabe a cotovelada que poderia ter tirado Pelé da final? Sabe o drible da vaca no goleiro uruguaio? Estádio Jalisco. Qualquer ato do Pelé era festejado e tudo isso as pessoas guardam na memória até hoje. Daqui o Brasil saiu apenas para jogar a decisão. Eu vi todos os jogos do Brasil aqui e fui à cidade do México para a final contra a Itália. A goleada, a glória, o tri. Como mexicano, é difícil não se sentir campeão com o Brasil. O povo de Guadalajara sentiu algo mais que os outros. Sentiu-se como os próprios brasileiros. Todos éramos brasileiros. Sou brasileiro. E quando quiser voltar, a gente sabe que as portas, os braços e os corações estarão sempre abertos. Que venha para Guadalajara. Que na Copa em 2026 o Brasil venha para Guadalajara, não vá para outro lugar, porque é a casa do Brasil. Na Copa eu quero pelo menos um jogo aqui pra gente já comprar o ingresso e ver a seleção canarinha. Para ver a la canarinha. Em 1970, o Brasil casou com uma cidade fora do Brasil. E foi uma daquelas paixões que o tempo não esfria. Um amor eterno. É uma história de amor eterno mesmo. Viva o grande Rei Pelé, que tanta alegria deu pra gente, né?